Vocês estão ouvindo bem? Vem cá? Deu certo? Posso usar? Eu vou tentar se ficar bonito, tá? Vocês parecem que está saindo, mas sabe que estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Quem está atrás? Não está saindo o som do microfone, não? Não vai. Não? Está baixo. Eu acho que ele é mal, tá? Não sei. Não sei. Somos completamente É. Eu vou tentar falar assim. Pessoal, muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja conosco, continue conosco, agora e sempre. O nosso assunto de hoje, despertar. Despertar. E a partir da carta de Paulo a Timóteo 1:6, onde ele fala assim: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Por isso te lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti. Interessante nós entendermos que tudo aquilo que nós buscamos em Deus, na natureza, nos outros, está em nós. Está em nós. Inclusive os dons maiores, que são aqueles que nascem do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso desejo de elevação e aprimoramento. Então esse despertar, aqui Paulo fala para o Timóteo que desperte nele os dons de Deus que há nele. Não é na natureza, não é no outro, não é do próprio Paulo, que era o mestre dele, não é? E no entanto ele fala: desperte em ti o dom de Deus. Então todos nós, assim como Timóteo, porque Deus, sendo extremamente justo, sábio, soberanamente justo e bom, ele não consegue privilégios. A gente às vezes diz assim: eu sou uma pessoa privilegiada. Pode ser que nos sintamos assim pelo agradecimento que nós já temos diante das concessões divinas, a todos. Uns recolhem as concessões, outros não recolhem as concessões. Por que será? Por que será? Diferenças individuais, atavismos, problemas que trazemos de outras existências, acomodação ao nosso modo de ser, porque naturalmente a Terra, com as suas necessidades, exigências, vamos dizer assim, materiais, a Terra nos puxa para baixo e nos desanima, e nos faz sentir vontade de ter prazeres, confortos físicos, materiais. Daí a nossa luta para sermos mais ricos, para termos cada vez coisas melhores, mais coisas, acumularmos bens materiais. E muitas vezes nem aproveitamos. Muitas vezes isso que nós buscamos, com tanto afinco, conseguimos muitas vezes. E isso não nos traz a felicidade. Por que será? Porque nós não despertamos com isso, não conseguimos despertar com isso, os dons de Deus em nós. Paralelamente a todas as nossas conquistas materiais, seria necessário que nós tivéssemos também um momento ou momentos de introspecção, de busca interior, de autodescobrimento. Isso é essencial. Por isso que nós viemos fazer o mundo. A gente não veio fazer outra coisa. A gente não veio acumular riqueza, acumular bens, embora
seja necessário que tenhamos alguns bens para a nossa sobrevivência, para a manutenção da saúde física e muitas vezes até da saúde mental. Mas o essencial para a nossa saúde, tanto física quanto mental, são as nossas práticas pessoais, o nosso comportamento, a nossa aplicação, aquilo que nós fazemos, do que nós sabemos e do que nós temos. O que nós fazemos de nós. Isso é que nos dá uma elevação, uma luz espiritual, um brilho por dentro, e, portanto, nós nos iluminamos. Emmanuel, no livro Vinho de Luz, esse até que ele usou aqui, na lição de número 30, na mensagem, capítulo de número 30, do livro Vinho de Luz, Emmanuel comenta essa passagem de Paulo, da carta de Paulo a Timóteo. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que há em ti. Então Emmanuel começa dizendo assim: é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. É esse. Impulso primitivista, nós somos tão evoluídos, já chegamos ao século XXI, detemos altíssima tecnologia, falamos com as pessoas do outro lado do mundo, temos muito conhecimento científico, tecnológico e outros, sabemos de tudo, temos a notícia assim, em tempo real, de qualquer lugar do planeta, nós sabemos tudo o que aconteceu no dia, assim num piscar de olhos. Numa busca rápida, nós conseguimos saber o que está acontecendo no mundo, as últimas descobertas, os últimos avanços, mesmo tecnológicos ou não é? Nós temos vastíssimas informações e, no entanto, nunca se falou tanto em saúde mental, em dificuldades, em fome, em miséria, tanto física, miséria material, quanto miséria moral, prejuízos, roubos, brigas, ódios, dissensões, perseguições, tanta coisa ruim acontecendo. E nós, com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento. Ou seja, nós caminhamos muito, materialmente falando, temos muito conforto, o que é muito bom, é necessário, mas nós paramos aí. No que diz respeito ao lado moral, ao lado ético-moral, nós esquecemos dessa tarefa urgente, e foi o que nós viemos fazer no mundo. É incrível como que nós desviamos as nossas condutas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos procedimentos, de um modo geral, nós desviamos e canalizamos tudo para a conquista do sucesso, do êxito, de preferência material. Quando nós somos uma pessoa de sucesso, o que nós entendemos imediatamente? O sucesso financeiro, o sucesso material, a fama, isso nós chamamos de sucesso. Hoje, nós estamos equivocados. Porque o verdadeiro sucesso é o autocontrole, é o equilíbrio, é a busca de ser melhor. Melhor do que o outro? Não, melhor do que si mesmo. Eu devo ser melhor do que eu a cada dia, do que eu mesmo. Não do que o meu vizinho, do que o outro, do que o irmão, do que o parente, ou de quem quer que seja, do meu concorrente, do meu oponente, do meu adversário. Não é? Isso aí não tem a ver. Então é preciso nós olharmos para dentro, termos olhos de ver. Então diz Emmanuel que é indispensável muito esforço da vontade para que não nos percamos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. São os impulsos animalizados, são as paixões primitivistas. Não é? Eu estou falando assim, igual uma pessoa moralista, eu sou moralista não. Todo mundo erra, todo mundo tem problema, mas é preciso nós olharmos para isso com seriedade, com sinceridade, não por causa dos outros, mas por causa de mim mesma, por causa da minha evolução, do meu aprimoramento. Eu estou matriculada numa escola chamada Planeta Terra e eu devo voltar daqui com algum conhecimento acerca da vida espiritual, acerca da vida moral.
acerca da vontade, acerca da minha própria evolução. Ou seja, eu tenho que caminhar. Aquilo até que Deus leu ali no livro de Luz, Memória falando. É preciso que nós caminhemos. É preciso que nós avancemos. Não é? À frente dos milênios passados, continua Emmanuel comentando, a mesma lição lá do Paulo ao Timóteo. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, desde lá para trás, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Então, muitas vezes, nós fixamos em nós atitudes, procedimentos, comportamentos que estão em desacordo com as leis eternas. E como que eu sei que isso está, que o meu procedimento, porventura, por acaso, esteja em desacordo com as leis eternas? Porque eu estou fazendo alguma coisa que me prejudica a minha evolução e que muitas vezes, quase sempre, prejudica a evolução dos outros também. Porque assim como nós fazemos alguma coisa por nós fazemos também pelos outros. Eu não sou responsável pelos outros, a não ser pelas pessoas menores, pelas crianças, pelos educandos, aqueles que porventura estejam em processo de educação, e nós porventura estejamos na condução daquelas personalidades, então, aí eu sou responsável e vou influenciar o máximo positivamente, ensinar o que for melhor, o que eu souber de melhor, exemplificando, inclusive, através de ações reiteradas, repetidas mesmo, para que as crianças e aqueles que são menores diante da lei, da compreensão, povos primitivos, pessoas com alguma dificuldade intelectual, aí não somos responsáveis, todos somos responsáveis por esses irmãos que a gente chama de menores, porque eles estão passando provisoriamente por uma situação de acanhamento intelectual. Isso acontece demais, Então, que tenhamos a grandeza de ajudar aqueles que são menores, os nossos filhos e as pessoas que são mais próximas, que, porventura, tenhamos condição de influenciar positivamente, de auxiliar na caminhada. No entanto, eu não sou responsável pela evolução daquela pessoa, mas se nós pudermos ajudar e não ajudamos, se nós temos conhecimento e não desprezamos os outros, não passamos as informações, não damos os exemplos, não fazemos o melhor ao nosso alcance, a benefício de todos, nós estamos errando feio e deixamos de estar também evoluindo. Porque com os outros a gente caminha lá para lá, não é? Com compaixão, com entendimento, com diálogo, com fraternidade, com solidariedade. Nunca se falou tanto nisso e nunca se fez tanto o contrário de tudo isso, não é? Comportamentos agressivos, discussões estéreis, tudo aquilo que todos os guerreiros da humanidade condenam e nos ensinam que não deveríamos assim fazer. Então, por isso nós erramos, Nós sabemos que uma coisa é ruim, mas o fulano também fez isso. Mas ele bem que merece. Mas eu sou justo. Mas eu isso ou aquilo. Quem somos nós para fazer justiça com o próprio comportamento ou com as próprias mãos? Sermos agressivos, ainda que seja só de palavra, também machuca, também é agressão, Então, isso fica ruim nas outras pessoas que nós agredimos, por exemplo, quando agredimos, se agredimos, Mas fica pior ainda para quem agride, 1000 vezes pior. Então, 1000 vezes nós passarmos uma humilhação, por exemplo, do que humilharmos a quem quer que seja. 1000 vezes nós passarmos uma dificuldade do que provocarmos uma dificuldade a alguém, a quem quer que seja perto ou longe. Então, qualquer palavra, qualquer procedimento, qualquer ação que não seja baseada no Evangelho, que não seja baseada, ainda que eu não esteja falando do Evangelho, mas um simples comportamento, é necessário que nós deixemos que as palavras de Jesus, que o exemplo de Jesus, o exemplo cristão,
seja parte do nosso automatismo, do nosso cotidiano. Que nós repitamos isso e não fiquemos repetindo coisas através dos atavismos. São aquelas falhas, aqueles problemas que nós trouxemos de outras vidas e que repetimos de forma quase que automática, se não totalmente automática, né? Então, diz Emmanuel, que à frente dos milênios passados, diz ele que nós temos cristalizado atitudes em desacordo com as leis internas. Então, aquilo que nós temos em nós, como, é o meu jeito, é o meu gênio, é o meu signo, entende? É o meu signo. Seja lá o que for, nós estamos aqui para trabalhar a nossa personalidade. Não tanto a nossa indumentária física, mas mais a nossa indumentária espiritual, a nossa roupagem espiritual, o nosso arcabouço psicológico, o nosso arcabouço sociológico, a maneira como nós nos conduzimos na sociedade. É necessário que nós trabalhemos isso. Ah, mas e como que eu vou fazer, né? Às vezes nós falamos, como que eu vou fazer tudo isso se eu não sei nada? É claro que nós sabemos. Claro que nós sabemos quando estamos errando. É claro que nós sabemos, por exemplo, quando estamos agredindo. É claro que nós sabemos quando nós estamos, por exemplo, prejudicando a nós próprios, deixando de melhorar um pouquinho quando podíamos melhorar. Evidentemente não é fácil, porque muitas atitudes infelizes que são contra as leis eternas, as leis de Deus, elas estão fixadas em nós. Fixadas mesmo, cristalizadas, como hábitos milenários. Por quê? Porque nós repetimos aquilo séculos e séculos, reencarnações e reencarnações, vidas após vidas, repetimos os mesmos erros. E agora, na atualidade terrena, para falarmos só da Terra, na atualidade terrena, é que nós estamos tendo a chance de estudar certas questões, por exemplo, um pouco mais de psicologia, um pouco mais de psicologia social, porque antes a gente falava de psicologia e pensava na gente. Hoje em dia a gente fala de psicologia social no sentido de que faz parte, o outro também faz parte do meu interior, da minha vida, das minhas ações, porque há uma troca, né? Eu influencio e sou influenciado. Então, por isso a gente fala muito dessa questão social, que é muito séria, que é muito grave. E, no entanto, tem uma notícia ótima, direta de Emmanuel. Ele fala que se tiver uma única pessoa no meio de uma multidão que pensar no bem e fizer o bem, essa pessoa é a maioria, ou seja, é o que vale mais. Percebe? Então, pelo jeito, nós estamos assim muito fraquinhos, né? Nós estamos muito fraquinhos, porque não está tendo assim essa maioria. E o ideal que nós entendêssemos que nós podemos contribuir, cada um pode contribuir, cada um do seu jeito, melhorando-se. Não precisa aparecer, não precisa contar, não precisa, fazer nada a respeito de forma ostensiva, mas intimamente, querer julgar, querer ser melhor, pedir a Deus essa ajuda, pedir aos espíritos bons, ao seu anjo da guarda, a toda essa equipe de luz que está certamente extremamente preocupada. Eles só não estão loucos ainda porque eles não pedem equilíbrio como nós. Se fosse a gente, estaria louco. Meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer com esse povo? É muita gente precisando de ajuda. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Mas o pior de tudo é a miséria moral. É a pessoa abdicar do dever e do direito que ela tem de crescer, de se iluminar, de olhar para si e falar, eu tenho alguns problemas aqui que eu quero resolver. Se eu não consigo tudo, porque é difícil isso mesmo, para todo mundo, mas pelo menos eu vou começar, eu vou pôr o pé na estrada, eu vou endireitar o passo. Isso é tão importante, isso é tão determinante, que do momento que a gente começa difícil. Começa a tentar agarrar nas coisas, agarrar nos companheiros, apoiar aqui, apoiar ali, no Emmanuel, nos livros, em tudo quanto lá. E chega uma hora, depois de alguns dos primeiros passos, a gente começa a ir sozinho. E a gente começa a levar conosco outras pessoas. Isso acontece automaticamente pela bênção de Deus, pela bondade de Deus, pela ajuda do alto,
que vê com muita simpatia o nosso esforço quando ele existe. Geralmente ele é pequeno, a gente não gosta de sofrer, né? Nós não gostamos de sofrer. Todos os espíritos que nos ensinam, que nos instruem, dizem que a dor, o sofrimento, a trabalheira é ensinamento. E nós não devíamos olhar com tanta revolta, por exemplo, a dor, seja ela física ou moral. É um ensinamento. Quando nós superamos uma dor, seja ela física ou moral, como dizíamos, nós superamos uma etapa muito importante na nossa vida, na nossa evolução, e nós muitas vezes subimos de nível. Porque nós reclamamos menos ou nem reclamamos mais. Não é? Porque, via de regra, a gente encontra apoio, às vezes, em algumas pessoas que são como nós, ou seja, pouco preparadas. Então, por exemplo, falam assim, você tem que falar mesmo, você tem que chegar junto, você tem que brigar, você tem que reclamar seus direitos. Lógico que todos temos esse direito de reclamar os direitos, de falar o que pensamos, mas há que termos o discernimento de usarmos do bom senso e da educação e da delicadeza de alma, para poder não ferir mais do que fomos feridos, por exemplo. Mas assim, se a gente recebe uma pedrada, a gente logo dá 2 pedradas. Isso não é necessário. Não só não é necessário, como é pequeno, como é mesquinho, como nos apequena aos olhos de todo mundo. A gente pode pensar que ninguém está vendo, mas as pessoas percebem. Não é? Independente disso, diante de mim mesma, diante da minha consciência, eu vou me julgar interior. Quem é que se sente bem depois de uma briga? Só se for nunca passado, só se for um bárbaro, não é isso? No pior sentido, na verdade, não agir bárbaro, né, de bonito, de bacana, não. Bárbaro mesmo de primitivo, só se for um certo primitivo, para ficar feliz depois de uma briga, depois de prejudicar alguém, depois de cometer uma trapaça, um engano. E muitas vezes o mundo fala, nossa, mas essa pessoa é esperta. Eu fui esperta, eu passei na frente, em qualquer sentido que seja. É um esperto negativo, né? Então, é preciso nós buscarmos a paz. E a paz, nós não a encontraremos na rua, nós não a encontraremos em nenhum lugar, em nenhuma loja, nem mesmo nas religiões. Nem mesmo nas religiões. Nós só encontraremos a paz quando nós edificarmos essa paz, construirmos essa paz dentro de nós. É uma conquista pessoal e intransferível. Assim como o nosso progresso, assim como a nossa auto-iluminação. Porque não existe iluminação de alguém, existe auto-iluminação. Ou seja, eu me ilumino, o outro se ilumina. Cada um se ilumina. Através de quê? Da busca dessa luz. Por isso que em uma das cartas que Paulo escreveu, no caso aqui a Timóteo, né, ele fala para ele despertar em si mesmo o dom de Deus que existe nele. Ele não falou, olha, eu vou as mãos em você e você vai ficar iluminado. Busca dentro de você a luz que é em ti. Todos nós somos luzes. Eu costumo brincar assim, né? Um dia eu estava comentando, me pediu fazer um texto aí, e eu fiz um texto falando sobre essa luz interior. Então, a partir do sois deuses, né? Sabemos que de fato somos deuses, não Deus, mas deuses. Ou seja, nós somos suscetíveis de brilho interior, de luz interior, de verdade, de crescimento, de evolução. Né? E aí eu falei, de fato nós somos deuses, mas é preciso melhorarmos a performance. Vocês não acham? Nós temos que melhorar a nossa performance, que ela está fraca. Né? Os nossos comportamentos, os nossos procedimentos são fracos. E somos sim deuses. E é preciso que nós nos aproximemos dessa verdade e pratiquemos isso continuamente. Aí, nós temos meia hora, né? 40 minutos, né? Tá. Em face, diz Emmanuel, que em face da extensa e pesada bagagem, olha só, da nossa extensa
em pesada bagagem, né, de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Então, como nós já colocamos o pé, eu frequento o centro, eu leio as obras básicas, eu leio Emmanuel, eu leio as coisas lá de Divaldo, através, por exemplo, a Joana de Anjos, que é excelente, eu leio o André Luiz, e aprendo um monte de coisa. Aí eu estou no caminho reto, eu estou aprendendo, eu estou lendo, eu estou procurando praticar aquilo que eu aprendi, tudo bem. Mas dizer, em face da nossa bagagem extensa e pesada, de milênios, nós estamos juntando coisa ruim, lixo mental, lixo moral em nós. Isso foi cristalizando em nós, foi virando hábito, foi virando vício. Porque o que é o vício? São os maus hábitos repetidos, é um vício. Aí a gente, né? A gente fala de vício, não aquelas coisas específicas, não. Vício é qualquer comportamento repetido e ruim, que me prejudica. Né? E nós temos muitos vícios. Vício de falar mal, vício de julgar os outros, vício de agredir as pessoas, vício de preponderarmos sobre os outros, não quer ser mais. Eu não vejo, eu não levo da boca pra cá. Bateu, levou. Sei lá, 1000 coisas que nós até levamos assim na brincadeira, mas que ainda faz parte dessa imensa caudal de defeitos que a maioria de nós, na verdade, eu diria todos nós ainda temos, né? Os mais ou menos. E diz o Emmanuel que quando nós já estamos despertos para essa necessidade de elevação, ainda que já estejamos despertos, muitas vezes nós caímos em tentação. Nós caímos porque existem muitas sugestões ruins no caminho de todos nós. E para que nós possamos prosseguir no caminho reto e atingirmos a nossa ascensão espiritual, é preciso nós endireitarmos o passo e estarmos sempre dispostos a recomeçar. Olha que coisa interessante, eu falo que nós devemos estar dispostos a recomeçar. Por quê? Por que nós temos que recomeçar? Porque nós não podemos desanimar diante do erro. Nós vamos cair muitas vezes. Na nossa marcha evolutiva, na nossa caminhada, rumo à luz, nós vamos muitas vezes cair. Nós vamos muitas vezes errar. Por mais que a gente tenha, não, eu nunca mais faço isso, não. Provavelmente eu vou fazer. O André Luiz disse que nós devemos ser benevolentes com as pessoas, porque nós próprios não podemos garantir em que pedra que nós vamos tropeçar. Nós somos tropeços. É coisa humana, isso acontece com todo mundo. Mesmo com as pessoas, você olha assim, nossa, essa pessoa é tão bacana, garanto que não é, não. É. Dá uns tropeções, né? E aí, o importante, mais importante de tudo, é a pessoa ter aquela perseverança, perseverar e entender que errar é humano. E que cada vez que ela conseguir se levantar, ela vai se levantar mais forte. Porque ela vai ter experiência. E muito provavelmente, depois de algumas tropeções, ela não tropeçará mais naquela mesma pedra. Ela vai tropeçar em outras, mas naquela mesma, provavelmente, ela vai contornar, ela vai saber passar aquela dificuldade. E assim somos nós. Uma coisa por vez deveríamos fazer, né? E prestarmos atenção, fazer um projeto de vida para todos nós, de vida espiritual, de vida elevada, de saúde mental, de paz, de aprimoramento, de alegria. Tudo isso faz parte e deve fazer parte das nossas vidas. Diz o Emmanuel que Paulo aconselhava ao companheiro, no caso Timóteo, né, não esquecesse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Acho bonito, elegante essa imagem que Emmanuel fala. Ele considera o nosso coração como sede do sentimento que é, dos sentimentos elevados, como um altar. Olha que legal, ele fala. Por essa razão, porque sabia das tribulações e das tentações que havia e que há no meio de todos
nós, né? Então, por essa razão, Paulo aconselhava ao Timóteo não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Acordar, quer dizer, todos temos, mas está em forma latente, como uma semente que vai na terra. É preciso adubar, é preciso orar, é preciso jogar água, né, como se fosse uma semente, no sentido de termos esse pequeno esforço para que isso que existe de bom dentro de nós seja acordado, seja desperto e nós possamos nos sentir melhores e, de fato, sermos melhores. Continua Emmanuel falando que o homem sofrerá tentações. Claro, que cairá muitas vezes, óbvio, que se afligirá com decepções e desânimos. Isso tudo depois de ter colocado o pé no caminho reto. Pensa bem, ainda vai haver desânimo, tentação, um monte de problema. É natural isso. Ele cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa. Isso não padece dúvida para nenhum de nós. Ou seja, isso é lindo e certo, isso vai acontecer. Não é porque eu falei, olha, eu vou entrar nesse caminho, eu vou ser uma boa espírita, sei lá, uma pessoa espiritualista, ou o que seja, a minha religião, for, né? No caso nosso, somos espíritas, e então temos uma boa bagagem de conhecimento, mas na prática a gente deixa a desejar, porque é o mais difícil, é fazer, né? Falar é fácil, fazer é difícil, né? Então dizer, mesmo depois de todas essas decisões, muitas vezes nós vamos ficar desanimados. Isso é rico e certo. Aí ele diz, irmãos mais velhos em experiência maior, entretanto, é imprescindível acharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação. Ou seja, por que eu vou reerguer? Porque eu caí, então eu vou levantar, isso é reerguimento, né? Por que eu vou reedificar? Porque vai destruir muitas vezes a minha casa espiritual, muitas vezes a gente vai se sentir um lixo, um carro, em pedaços. Nós estávamos comentando agora há pouco, né, meu? Muitas vezes a gente se sente assim, como se tivesse fragmentado. Mas nós não podemos, ele não pode ficar. Não mais que algumas horas, hein? Quanto menos a gente ficar assim, melhor para nós. Então vamos ficar espertos nesse sentido. Ou seja, despertos, não espertos, despertos. Olha, eu caí, dei uma tropeção, caí, mas eu vou me reerguer. Porque isso é uma faculdade que eu tenho, uma possibilidade que eu tenho, e eu vou usar essa minha oportunidade de me reerguer. E aí a gente vai se fortalecendo, até que uma hora a gente não cai mais, pelo menos naquele sentido. E nós partimos para o setor de luta, né? Ciência, indulgência, caridade, gentileza, educação, bondade, compaixão, piedade. Não é isso? A gente vai, então, acumulando virtudes. Porque não é um simples fato de fazer doações, ou de doar coisas, que eu posso me dizer uma pessoa boa, por exemplo. A pessoa geralmente doa aquilo que ela pode continuar. É isso. Seja no terreno moral, seja no terreno material, no que for, né? Agora, quando a pessoa tem resignação, quando ela tem a coragem de enfrentar os desafios, algumas humilhações, muitas contrariedades, quando a vida não está me sorrindo, e mesmo assim a pessoa está sorrindo, aí está tudo certo, né? Está melhor. Mas quando a gente começa a ficar revoltado, não aceita, fica queixoso, começa a achar que os outros são culpados, não são. Não são. Mesmo se uma pessoa me jogar uma pedra, ele não é culpado do meu sofrimento. Eu estava ali, na frente dele, então vai acontecer. E o que é que acontece com isso? Por que nós dizemos que eu vou me culpar? Porque depende da nossa reação. Não depende do que eu levo, do que eu recebo do outro. Depende de como eu reajo a isso. Se eu for brigar por tudo, por qualquer motivo, eu não vou fazer outra coisa. Porque nós temos, de fato, na sociedade complexa que nós vivemos, nós temos mil motivos de reclamações, de queixas, de desgostos.
Mas é preciso nós enxergarmos a vida de uma forma mais abrangente e entender que todas as pessoas estão batalhando para serem melhores. Muitas não vão conseguir nada nessa vida, nesse sentido que nós estamos vivendo. Mas elas estão pelejando, cada uma num nível. Porque sendo a terra uma escola, cada pessoa está num nível, está numa grade curricular, está num jeito diferente, num patamar diferente, num degrau diferente. Porque uns já caminharam mais, uns já passaram por outras experiências que nós não passamos, e por aí vai. Então, tudo isso, esse arcabouço todo de acontecimentos, vão fazer com que as pessoas sejam tão diferentes. Mas, no fundo, todos nós viemos aqui para sermos melhores, para aprendermos, para evoluirmos. E a religiosidade, a espiritualidade, independente da cor religiosa, seja a nossa, ela é determinante para que nós tenhamos uma base de evangelho, uma base de luz, e a partir daí nós tracemos o nosso programa de elevação. Mas nunca nos esqueçamos que sempre estamos no lugar certo, com as pessoas certas, tudo determinado por um planejamento superior à nossa vontade. E que nós sejamos dóceis à vontade de Deus e que tudo seja feito de acordo com a vontade dele, com a vontade dele, porque é assim que é assim que acontece, e que nós não nos rebelemos, que aceitemos as coisas, aceitemos a vida, as dificuldades, as dores, as lutas, com coragem, porque o resto nos virá por acréscimo. É importante que aceitemos e é importante que saibamos lidar. Muitas vezes nós nos achamos perdidos, isso é natural, mas quando nós buscamos a oração, quando nós buscamos o aprofundamento das questões, o estudo, o trabalho sincero, o diálogo fraterno, nós encontraremos as respostas que buscamos. Terminando, diz Emmanuel, que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais esqueçamos de acender a própria luz. Olha só, que as sombras do passado nos fustiguem. Todos nós temos umas amoações, umas chateações, uns complexos, umas dores íntimas que às vezes nós nem falamos, que às vezes as pessoas nem percebem, uns problemas pessoais. E isso é natural. Mas que nós nunca esqueçamos que nunca nos esqueçamos de acender a própria luz, porque nós acendemos. Então não nos esqueçamos de acender a própria luz para que nós vençamos as trevas que existem em nós. Que Jesus nos abençoe a todos, que todos nós possamos fazer o melhor ao nosso alcance. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada, Maria Helena. Amém.